Bom dia a todos. Mais uma orientação envolvendo o conteúdo de números inteiros, a parte de módulo e reta numerada. Então, quando a gente faz uma marcação na reta numerada, a organização dela sempre começar de preferência as marcações pela origem, e lembrando que a direita da origem do ponto zero aqui, a direita então são os inteiros positivos, mais um, mais dois, mais três, e eles continuam. Eu coloquei a setinha aqui para lembrar que eles continuam à direita. É, os números inteiros negativos, então a orientação deles à esquerda da origem, à esquerda do zero. Então as marcações menos um, menos 2, menos 3. Falando de números inteiros, então eu coloquei um exemplo aqui envolvendo módulo. Desse ponto onde está marcado, fixado o número mais 3 até a origem. Esse tamanho aqui, então vamos contar. Uma, duas, três partes. Eu coloquei aqui 3 unidades. Essa ideia da distância do ponto que representa a origem até o número inteiro que eu estou observando na reta numerada, essa distância aqui de 3 unidades, a gente pode falar que é o módulo. É uma forma de representar o módulo sem ter que desenhar uma reta numerada. A gente coloca o valor positivo aqui no caso que está aparecendo, o mais 3 entre duas barrinhas, tá? Essas duas barrinhas da forma que vocês estão vendo, então, o módulo do mais 3. Você pode colocar igual a 3. Ou escrever ainda 3 unidades. Tem muito professor que não coloca essa parte da explicação. Essa ideia das unidades, por exemplo, para fazer a marcação dessa reta numerada, eu usei as unidades unidade de medida baseada em centímetros. Poderia ser também uma noção de unidade de medida, 3 centímetros. Mas o principal, se a gente colocar isso daqui, é o suficiente para a gente ter um entendimento que é o módulo, o tamanho desse número, tá? Continuando o exemplo, o módulo de menos 3. Se eu for observar na reta numerada, então a distância do ponto zero aqui da origem até chegar no número menos 3. Eu vou contar, então aqui tem uma parte, duas partes, três partes. Eu posso escrever que são 3 unidades o tamanho disso daqui, a distância da origem até o número negativo que eu estava observando. E, de novo, para não ter que desenhar uma reta numerada, eu coloco o símbolo de módulo, as duas barras que estão aqui. Então, o módulo, quando eu vejo as duas barras, eu tenho que entender que é um módulo de menos 3 é igual a 3. Ou se quiser colocar 3 unidades. Não é necessário escrever unidades, tá? Se você colocar apenas isso daqui, a gente pode entender já como sendo o resultado para o módulo. O que mais que é importante aqui? Esses dois números que eu estou colocando, então aqui tem a noção de ser oposto ou simétrico. Primeira ideia, quando a gente fala simétrico, quer dizer, esse número aqui, vamos pensar que tem o mesmo tamanho que esse, tem o mesmo módulo. E a ideia do oposto, eles estão em sentidos opostos. O número que é positivo, o sentido dele, a orientação dele, a partir da origem, é para a direita. Esse outro número que é oposto ao mais 3, ele tem orientação para a esquerda, ele é negativo. Então, da origem, que é o zero, ele tem orientação para a esquerda. Esses dois números, então, eu posso pensar a ideia de oposto, principalmente. Um número ser positivo e outro negativo. Ou um ser negativo e outro é positivo. A ideia de oposto. A ideia da utilizar o significado de simétrico quer dizer que eles têm o mesmo módulo, o mesmo tamanho. Continuando. Agora uma orientação para o exercício que a gente estava desenvolvendo na aula anterior. Quando a gente vai representar algum número na reta numerada, por exemplo, eu estou fazendo um traço aqui, eu estou utilizando uma régua, então no meio dela eu vou definir a origem, de preferência dessa forma. E aqui o ponto zero. Isso tudo, essa marcação dessa reta numerada aqui que eu estou começando a fazer, ela já serve para representar a origem. Tem alguma questão que a gente já leu, a forma de representar a origem. De preferência, na reta numerada, a origem vai ficar no centro dessa reta, e ela utiliza, então, representa aqui o número zero. Os outros números inteiros, por exemplo, aqui, a partir do zero.
Então, eu estou usando uma régua, então, de 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, de unidade em unidade. Então, aqui, a orientação à direita, mais um positivo, então, número inteiro, mais dois, mais três, mais quatro. Eu tenho aqui os inteiros positivos representados à direita. Aqui, continuando, eu vou pegar uma orientação à esquerda. Então, à esquerda da origem são os números inteiros negativos. Menos um, menos 2, menos 3, menos 4. Eu posso ainda falar um positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo. À esquerda, um negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo. Ó, eu coloquei a seta para cá para indicar que esses números negativos eles ainda continuam à esquerda. Mas se a gente pensar bem, essa reta numerada aqui, ela só tem um sentido. É da esquerda para a direita. Esses números, da forma que eles estão aparecendo, a gente tem que entender que eles estão aumentando. Aí uma última ideia. Se eu quiser representar na reta numerada o módulo do número positivo mais 4. Esse módulo aqui, dessa forma, eu vou representar aqui. É a distância que eu tenho da origem até chegar no ponto que eu quero, que é o mais 4. Essa distância aqui, eu fiz em vermelho, talvez vocês vão perceber isso, para dar um destaque. Essa distância do zero da origem até chegar aqui no mais 4 é um módulo. Você pode colocar, então, esse módulo é 4. Se quiser escrever 4 unidades, melhor ainda. É uma maneira de entender que o módulo é uma distância, é um tamanho. Ele não está envolvido por sinal, tá bom? É, As outras orientações foram passadas na parte 1 da aula. Eu espero ter ajudado. Se tiver mais alguma dúvida, entre em contato comigo através lá do Google Classroom. Vocês podem fazer postagens no mural, fazendo uma pergunta direta para mim ou identificando a videoaula que a gente está postando hoje. Se tiver ainda alguma dúvida sobre as questões do caderno, perguntem, não fiquem enrolando, não deixem para depois. Muito obrigado por ter assistido até o final. Bom dia.